ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando posso a Deus adorar. Tua alma é o bem que nunca envelhecerá. O passado não consegue esconder a marca de Jesus que diz que tem em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em mim, Deus escolheu você. Tua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você foi amado, meu irmão. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro por meu filho. Você decidiu que eu não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. E o mundo quiser cair. Palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite, a paz a todos. Amém? Que Deus possa nos guardar de todo mal, de todo levante e nos dar sabedoria para a gente poder avançar cada dia. Escute, a sabedoria de Deus nos faz evitar de entrar em problemas. Repita comigo, a sabedoria de Deus me faz evitar de entrar em problemas. Agora dentro do problema, eu preciso da misericórdia de Deus. Tem pessoas em situações, pastor, que ela está numa fase de pedir misericórdia e ela está pedindo sabedoria. Porque a sabedoria de Deus faz com que você não entre em problemas. A palavra, ela diz que ela é luz que ilumina os seus caminhos. Então, qual é a função da luz nesse ambiente? Devido, a que aqui tantos obstáculos, esse vale de flores, a luz permite o Fábio, eu, caminhar por esse ambiente e não tropeçar nesse vaso. Eu posso desviar porque eu estou enxergando. E no mundo espiritual, a palavra de Deus, ela abre os seus olhos para você ver quando a pessoa se levanta contra você, presta atenção nisso, para induzir você ao pecado. Essa pessoa está me desafiando, não porque ela quer competir comigo, porque o diabo está usando ela para me induzir a pecar, a perder a minha comunhão com o meu Deus. É isso que o diabo precisa. O diabo precisa te afastar de Deus. Porque você é longe de Deus, você é vulnerável. Amém, pessoal? Estão entendendo? O pneu fura, a baiana arrebenta, o ventilador para. Tudo acontece para te fazer ter um sentimento ou de ira, ou de revolta, algum sentimento que te induza você a pecar. É isso que o diabo precisa. O diabo não precisava tocar, não precisava colocar a mão na saúde de Jó. Precisava, Pedro? O diabo precisava lá matar todos os animais de Jó? Os filhos de Jó. Porque se a vitória do diabo fosse destruir os filhos de Jó, ele teve sucesso. Se para a vitória de Satanás era... Para a vitória de Satanás fosse tocar nos bens materiais de Jó, ele teve vitória? Se esse fosse parâmetro, teve vitória. Ele focou, deixou Jó pobre. Jó ficou mendigando. Vocês estão entendendo? Se para Satanás, olha, eu venci Jó porque eu deixei ele pobre, na miséria, ele teve vitória, pessoal? Teve. Se para Satanás, para ele ter vitória, ele precisava
tornar Jó um corpo doente, ele teve vitória? Teve. Jó chegou num estado que se coçava com um caco de telhas, pessoal. Presta atenção nisso. Só que isso para Jó, Pedro, não era vitória. Sabia? A vitória de Satanás era quebrar a aliança de Jó com o Deus que ele servia, o Deus dele. Lá em Jó, capítulo 2, versículo 10, Jó diz, vamos para o versículo 9. E a mulher de Jó diz, você ainda mantém fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Aí no versículo 10 diz assim, dissesse isto como qualquer coisa, receberíamos o bem de Deus e também não o mal? Aí a parte B do versículo bem assim, e com tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Com tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Para Satanás ter a efetiva vitória na vida de Jó, ele precisava que Jó amaldiçoasse o Deus que ele servia. Para Satanás ter a vitória, ele só precisava ter feito o quê? Pecar contra Deus. Aí se no primeiro bezerro de Jó morto, Jó já amaldiçoa, Jó já pega com os lábios, o que teria acontecido? Satanás teria parado por ali e voltado para o céu. Ó, por enquanto tá dando. Deixa ele de reserva, porque está acabando assim. Satanás voltaria para o céu e diz, ó, esse teu servo que você diz que é fiel a ti, no primeiro bezerro, no primeiro problema, na primeira pessoa que contrariou ele, já te deixou. Vocês estão entendendo, pessoal? Para Jó, para Satanás ter a vitória sobre a vida de Jó, ele precisava só que Jó pecasse com os lábios. Se no primeiro bezerro que tombou de Jó, Jó peca com os lábios, Satanás parava ali mesmo. Não ia matar o filho de Jó, não ia tocar na saúde de Jó, nada. Ele podia parar e voltar para o céu. Ó Deus, aquele teu servo lá, realmente, ele só te servia porque ele tinha coisas que o Senhor dava a ele. Porque por ti ele era beneficiado. Porque esse foi o argumento de Satanás. Satanás chega diante de Deus e diz assim, olha, ele é fiel a você, porque tu dá tudo para ele. Olha a vida desse homem, o mais rico do Oriente. Aí Deus fala, você não conhece, meu servo. Você está muito enganado. Aí Satanás fala, eu vou provar que você está errado, deixa eu tocar nele. Aí Deus fala, toca. Em tudo isso, Satanás foi frustrado, foi derrotado. Jó venceu ele. Porque Jó não pecou contra o Deus. Não pecou contra o nosso Deus. Na nova aliança, nós temos que o Espírito Santo. Jesus fala, se não pecar contra Deus, pecar contra mim. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Estão entendendo? Amém? O diabo não precisa tocar em nada seu, minha irmã, meu irmão. Ele não precisa. Tem pessoas que por muito menos do que um bezerro, sabe, só pelo fato, às vezes, de ser contrariada, às vezes por demorar a responder um WhatsApp, uma ligação, por muito menos ela já peca contra o Deus que ela serve. E aí o inimigo já manda um capetinha contra, porque aquela irmã, aquele irmão lá, pode mandar um capetinho na quinta divisão, fraquinho, que dá conta. Não tem controle, a fé ainda não está alicerçada no Deus da palavra. Vocês estão entendendo? Vocês querem ter vitória? Como Jó venceu, quer ser um vencedor? Porque um vencedor não é você ter muito dinheiro na conta do banco, não ser dono de 10 votos nessa rua. Você ser um vencedor não é você ter a melhor casa desse residencial, não. Você ser um vencedor é você ter o Espírito de Deus e manter a comunhão com Deus. Amém, pessoal? Amém. Essa é a nossa fé. A fé do Deus da palavra. Uma fé desprovida de sentimento. Aleluia. Porque o diabo ele vai te provocar em circunstâncias, situações, com filho, com saúde, na área financeira, para induzir você o quê? A pecar. Então, o dia de hoje não foi fácil.
você não entendeu nada, deu tudo errado, não atendeu às suas expectativas, fique em paz, só não pegue. Porque o Deus que está no céu, Ele está olhando para você, e Ele deixa você ser aprovado, provado para ser aprovado. Escute, quando você começa a ser dizimista na casa de Deus, fiel ao altar, fiel a Deus, você pode observar que as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis na sua vida. Por quê, pastor? Porque quando você começa a ser fiel a Deus, você entra para a escola da fé. Amém? Quando você começa a ser dizimista, o que o dízimo faz? O dízimo é uma aliança. Você declara na terra, no ato físico, daquilo que é confiado a ti. Deus, eu estou aliançado, eu tenho aliança com o Senhor. E aí você começa a que as coisas ficam mais difíceis. Por quê? Porque você entrou na escola da fé. Você entrou no estado agora de aperfeiçoamento. Você vai sair do estado de inércia, de improdutividade, aquele estado que não produz nada, aquela vida medíocre que entra ano e sai ano, não acontece nada, entra mês e sai, a vida não muda. Mas quando você começa a ser fiel a Deus, no seu dízimo no altar na casa de Deus, você começa a ser fiel a Deus na oração, você começa a ser fiel ao seu pastor, ser obediente ao seu pastor, você vai ver que as coisas se tornam mais difíceis. Não é que ficaram mais difíceis, é que você entrou para a faculdade da fé, aonde você vai sair da zona de conforto e você vai entrar para acessar novos níveis que Deus tem para você. Aleluia. Você me entende? Às vezes fica mais difícil dentro de casa, porque Deus quer evoluir você como mãe, como esposa, como marido, para ser um homem de Deus dentro do seu lar. Um homem de Deus dentro de casa é um cavaleiro. Ele é um sacerdote da sua casa. Uma mulher de Deus dentro de casa. Por que as coisas ficam mais difíceis? Porque Deus começa a moldar ela para ser a sacerdotisa, a intercessora, aquela que vai ser a ajudadora do seu cabeça, que é o seu homem, conforme institui a palavra de Deus. Mas para andar nessa fé, nós temos que aprender de quem? Do pastor Fábio? Do pastor Rosena? Não é? Pastor? Presbítero João Batista. Do presbítero João Batista? Não. Nós temos que aprender de quem? Da palavra. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do Pedro e do Nilson. A minha palavra e nada para Deus é a mesma coisa. Mas a palavra dele tem peso. Deus se compromete a sua palavra. Aí se o Fábio aqui, se compromete com a palavra, obedece a palavra,